Salmo 78, versículos 18 a 37. A palavra diz: E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: Poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as nuvens lá em cima, e abriu as portas dos céus, fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar nos céus o vento do oriente, e pelo seu poder trouxe o vento do sul. Sobre eles fez também chover carne como poeira, e as aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não frearam a sua cobiça, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus se levantou contra eles, e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias como um sopro, e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se e, de madrugada, buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Deus era a rocha. Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Deus era a rocha. Preste atenção. Deus pode transformar nossas perdas em ganhos. O salmista lembra que os israelitas deliberadamente puseram o seu Deus à prova quando sentiram falta de carne. Perguntaram: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Duvidaram do poder de Deus. Versículo 19. Mas Deus lhe deu um banquete, carne a fartar. Quando temos de enfrentar um novo problema, tendemos a duvidar que Deus faça algo novo que nunca ouvimos fazer antes. Na verdade, estamos pondo em xeque a nossa própria fé. Deus, no entanto, pode dar-nos tudo o de que precisamos, mesmo que seja algo novo de que ele nunca tenha feito. É disso que trata o texto em foco. Jeremias diz que as minhas misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, versículo 23. Qual é a bênção de que precisamos hoje? O nosso Deus é um Deus vivo que renova a sua graça sobre nós a cada dia, conforme a nossa precisão de cada dia. Ele sempre está disposto a nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. O fruto da incredulidade é a tragédia. Por que não crer que Deus tudo pode em nosso favor e de nossa família segundo a sua soberana vontade? Reflita. Palavras que alimentam. Trago alguns pontos importantes para a mensagem de hoje. Salmo 78, versículo 19. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? No começo desse salmo, os filhos de Asaf exaltam e enaltecem os feitos
de Deus realizada ao povo de Israel durante a trajetória no deserto para a terra prometida. Apesar de toda a provisão e proteção, o povo questiona se Deus tem capacidade de preparar uma mesa no deserto. Números 11, versículo 21. Observe que existem dois elementos que são completamente contraditórios entre si. Porque deserto simboliza escassez, fome, crise, necessidade ou momento difícil. Um lugar sem opção, sem saída e sem rumo. A palavra mesa fala de banquete, abundância, fartura e momento de alegria. Humanamente falando, mesa e deserto é impossível se combinarem, ou seja, não tem lógica. Na lógica, a provisão em meio à escassez é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Tudo vai depender da sua confiança em Deus. Em Lucas 22, versículo 35, deixa claro o conceito sobre confiança. Jesus disse: quando enviei sem bolsa ou saco de viagem, faltou alguma coisa? Nada. Responderam os discípulos: é sem lógica fazer uma viagem e não levar nada. A única coisa que os discípulos tinham era a direção de Deus, uma paz no coração e uma certeza no íntimo de que Deus iria providenciar. A fé dos discípulos movia pela confiança nas palavras de Jesus e não pela lógica humana. Certamente, a confiança nele vai desfazer os seguintes questionamentos. É possível ter abundância de alegria em momento de tristeza? É possível ter prosperidade em meio à pobreza? Portanto, a confiança é uma decisão de vontade, uma decisão do coração e não um sentimento, uma batalha contra a sua própria razão, uma teimosia da sua realidade e da sua própria percepção em meios aos desertos da vida. É uma expressão verbalizada da alma, é uma certeza que Ele é o teu pastor e o teu provedor. Salmos 23, versículo 1. Aliás, quando não acreditamos que Deus tem capacidade de preparar uma mesa, estamos afrontando e rebelando contra a soberania de Deus. Romanos 14, versículo 23. É, literalmente, limitando o poder e a grandeza de Deus. Olha, a confiança é a firme convicção que a provisão de Deus, se não vier, você acredita que virá de outra forma. Então deixe Deus revelar a sua soberania, que Ele cuida de você. Se jogue, se lance e acredite que Ele tem poder de preparar uma mesa para você. Em Lamentações 3:23, começar ou recomeçar? Porque a palavra diz: suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Do que você precisa agora? Pode parecer bobagem, mas a diferença entre começar e recomeçar é importante. Segundo o dicionário, começar é dar início a, principar, iniciar, enquanto recomeçar é definido como retomar após interrupção, produzir-se novamente. Analisando estas duas definições, posso concluir que recomeçar nada mais é que retomar o que se havia pausado, sem mudança, sem transformação. Enquanto que o começar traz o início de algo novo, traz a novidade, traz o desconhecimento. Logo, para saber se você deve começar ou recomeçar, basta observar onde você parou e para onde você estava indo. Se você está no caminho certo, recomeçar é sua melhor decisão. Mas se o caminho não era o melhor, pense então em um novo começo, escolha outra rota, novas companhias e comece de novo. Estamos iniciando mais uma trajetória de nossas vidas. Possivelmente possa ser o início de uma nova semana, o início de um novo ano, o início de um novo mês. E é um ótimo momento para você tomar decisões importantes e iniciar algo novo, começando do zero. No entanto, se você está em um bom caminho, apenas recomece. Não permita que a troca de ano, de semana, de mês, dos momentos no qual você se encontra, tire o seu entusiasmo e comprometimento. Recomece a todo vapor.
Em Efésios 3, versículo 20, a Bíblia nos estimula a apresentar ao Senhor nossas necessidades, não somente algumas, mas todas elas. E ela nos diz também como é que o Senhor nos atende após ouvir nossas petições. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. O texto bíblico nos adverte dizendo que as mãos de Deus não estão atadas. Existe razão para tal afirmação. Não poucas vezes ficamos tão envolvidos em nossas necessidades e angústias que perdemos a sensibilidade de perceber o agir de Deus em nossa vida. Nossa lógica é simplista. Aquilo que não consigo ver certamente não existe. A doutrina de Paulo em Efésios pretende esclarecer esta confusão, ao mesmo tempo que o apóstolo reconhece a legitimidade daquilo que pedimos ou pensamos. Em nossas orações, ele acrescenta um detalhe essencial: a capacidade divina de responder às nossas orações suplanta todos os limites humanos, espirituais ou intelectuais. E é neste muito mais da natureza divina que devemos depositar a esperança das respostas às orações. Felizmente, a providência do Senhor é infinita. O Senhor faz de acordo com a sua infinitude e não de acordo com as nossas limitações. E é por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele responde sempre, infinitamente mais do que pedimos ou sequer imaginamos. Recebam essas palavras na autoridade do Senhor. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, que neste momento eu possa começar coisas novas, que tenham um impacto significativo na minha vida, na minha família, com os meus parentes queridos, familiares, aqui dentro da sua obra, e que eu possa recomeçar aquilo que já me conduzia para um caminho segundo o teu propósito. Pai, é um grande privilégio pertencer a um Deus maravilhoso como o Senhor. Muitas vezes deixo de pensar de forma grandiosa, assim como tu és, Pai, porque acho ousado demais, mas vejo que em ti eu posso ir além. Sou filho de um Deus criativo, dinâmico e muito poderoso. Obrigado porque eu sei que os meus sonhos e planos serão realizados de forma muito mais completa e prazerosa do que um dia eu sonhei. Pai, dai-nos uma fé sem reserva. Como sem reserva é a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre, Pai. Todos sempre, Papai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nos recomende. Espero você e a sua família para o próximo encontro. Que Deus nos abençoe.